Olá, caros ouvintes e seguidores. Sou Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa Diz-me o que lês, transmitido aos domingos às 20 horas na Rádio Cister e em podcast no site da CFM, quando quiser. Graças à linguagem falada ou escrita, podemos transmitir conhecimento e ideias através de grandes extensões de tempo e de espaço. A beleza da diversidade linguística revela-nos a engenhosidade e flexibilidade da mente humana em cerca de mais de 7.000 línguas faladas no mundo, infelizmente com algumas delas em vias de extinção. Ser ou não ser, eis a questão. Diz-me o que lês, dir-te-ei quem és. Hoje temos o privilégio de entrevistar o Dr. Kevin Carreira Soares. Boa tarde, Kevin. Muito boa tarde. Boa tarde. O Kevin Carreira Soares é historiador, é licenciado e mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e doutorado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com especialização na História dos Impérios Ibéricos na Ásia nos séculos XVI e XVII. Cresceu no concelho de Porto de Mós, mas nasceu em Martigny, na Suíça. Participou em vários projetos de investigação nacionais e internacionais, como o projeto europeu Resistance e os financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, Rituais Públicos no Império Português e Religion Age. Também integrou redes de investigação como Portugal, Filipina, Connected Histories e o Western Sephardic Diaspora Roadmap, WSD Roadmap, financiado pela Rothschild Foundation Hanadiv Europe. Entre 2016 e 2023, dedicou-se exclusivamente à investigação. Desde 2024, colabora com o município de Porto de Mós em História, Património e Arquivos. E agora, com o Centro Qualifica de Cister, onde é técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências. Além disso, promove Free Walking Tours em Porto de Mós e presta serviços de tradução para universidades americanas. Kevin, vamos à nossa conversa, já preparada, de certa forma. Primeira pergunta que eu te vou colocar é como é que surgiu este teu interesse pela história e o que te levou a escolher a especialização na história dos Impérios Ibéricos na Ásia? Respondo com gosto. Antes de mais, saudar quem nos ouve, saudar a Anabela, que é um rosto que conheço há pouco tempo, mas do qual já gosto tanto. Obrigada. E é um privilégio estar aqui neste afamado podcast com tantos convidados de tanto mérito. Respondendo, porquê a história e porquê os impérios? Em primeiro lugar, porquê a história? Eu, quando estava a terminar o meu ensino secundário, percebi que queria ser professor, era o que me interessava. E eu estava a tirar humanidades, e acontece que, confesso, enfim, sem desmérito dos outros docentes, os docentes que eu admirava mais eram os professores de História, porque me parecia que eram aqueles que olhavam para o mundo de uma maneira, vamos dizer, problematizante, muito integral, muito complexificante, sem ser chata. E então eu pensei, eu quero ser como eles. Então eu queria ser professor, fui tirar História, porque era, no fundo, a disciplina que eu mais gostava ou que eu mais admirava. Depois, enfim, eu entrei em 2010, estávamos no pico da crise, e acontece que nos últimos anos da minha licenciatura os seminários de investigação correram muito bem. E na altura disseram, bom, porque é que não tentas seguir a via de investigação? E foi o que fiz. Na altura estava tudo mal, ninguém queria ser docente, ninguém queria ser investigador, ninguém queria ser nada, queríamos que a crise acabasse. E foi o que fiz. Portanto, na altura depois fiz o mestrado em História Moderna, portanto, a história entre os séculos XVI e XVIII, e quando tive que escolher a tese, tive que fazer uma escolha pragmática. Havia bolsas financiadas pela Fundação de Macau, e foi a minha entrada para os estudos da Ásia. Portanto, na altura trabalhei, o meu orientador estudava e estuda, o Dr. José Pedro Paiva, o que chamamos a Igreja Secular, os bispos, e eu, portanto, fui trabalhar os bispos de Macau, foi a maneira de conseguir o financiamento, e depois no doutoramento percebi que havia vantagem em continuar no mundo asiático.
por duas razões fundamentais que explico muito rapidamente. Em primeiro lugar, porque é um mundo de grandes conexões, quer entre impérios ibéricos, portanto, o Império Português, naquilo que é o Estado da Índia, desde Goa a Macau, mas também o Império Espanhol nas Filipinas, por um lado. Portanto, é ali um espaço de grandes encontros a partir dos finais do século XVI, mas é também um grande espaço de encontros culturais, entre os grandes impérios globais, como nós lhes chamamos. Certamente os impérios ibéricos, mas também o Império Mogol, o Império Safávida, todos eles por ali estão, o grande Império Chinês, portanto, é um espaço muito rico e com o qual dá para dialogar com as escolas e com as universidades do mundo inteiro. E, portanto, por aí me deixei ficar e, felizmente, consegui concluir o meu doutoramento no ano passado, o que me enche de satisfação. Muito bem. Também nos enche a nós de satisfação por essa viagem tão aprofundada no mundo da história e no mundo em geral. Porque nós que ficamos ali no nosso cantinho, muitas vezes tão ocupados com tudo aquilo que temos para fazer, esquecemos que o mundo existe à nossa volta, não é? Se não fossem os meios de comunicação que de vez em quando nos devolvem algumas imagens do mundo, nós ficávamos ali assim, dentro de um cubo fechado. Pronto, e agora estava-te a ouvir e de facto a lembrar, meu Deus, nós vivemos num planeta tão rico, tão cheio de marcas, de tudo aquilo que já aconteceu e daquilo que ainda está por vir, falta isso, nós termos a noção dessa diáspora total, não é? Em que os portugueses participaram e andaram envolvidos pelo mundo todo. Eu saúdo com alegria o facto de ter sido um professor que te inspirou. Portanto, na tua escolha pelo mundo da história, foste influenciado por um professor. Não sei se bem se mal, mas a culpa é dos professores, sim. E tu disseste que era uma coisa que tu gostavas de vir a ser professor. Sim. Esse sonho ainda te acompanha. Sim, hoje em dia sabemos que mudou muito, em parte, se calhar, quando eu entrei já valia a pena ter mudado o discurso, porque hoje percebemos que nos faltou preparar aquilo que é uma grande carência de docentes, que sentimos hoje e que tem tanto impacto, e, portanto, verei, enfim, o futuro a Deus pertence, dizemos nós, mas não vejo assim tão distante a possibilidade de entrar no meio de ensino a tempo inteiro. Acho que é das missões mais nobres e mais importantes que existem na sociedade e com a qual eu continuo a ter um grande carinho. Ótimo, muito bem, muito bem. É bom saber. Podes partilhar connosco algumas das descobertas do teu doutoramento? Sim, posso talvez explicar um bocadinho o que tentei fazer. Certo. Nós sabemos que nos estudos do que chamamos os impérios ibéricos na Ásia, normalmente quem olha para as estruturas eclesiásticas, portanto de padres, missionários, toda essa gente, olha sobretudo para aquilo que foi a ação dos missionários, e nomeadamente os jesuítas. Normalmente tem um lugar muito particular no imaginário coletivo. O que a historiografia tem procurado fazer, talvez nos últimos 10 anos, é procurar olhar para as outras ordens religiosas e para o que nós chamamos a Igreja Secular, que é, no fundo, a Igreja dos bispos, das paróquias, de todos esses agentes que nós ainda conhecemos do nosso cotidiano, porque eles pontuam a nossa geografia. E, portanto, a grande questão que o meu doutoramento procurava resolver era perceber como é que estes indivíduos da Igreja Secular, nomeadamente os bispos, vamos dizer, lidavam com a sua dupla fidelidade. Vamos pôr assim, por um lado ao rei, que era quem os nomeava e, para falar muito claramente, lhes pagava o ordenado. Portanto, nos impérios ibéricos, nós sabemos, era a coroa que tutelava os instrumentos financeiros. E, portanto, como é que eles geriam esta fidelidade ao rei e, por outro lado, ao papa? Uma vez que elas muitas vezes não eram exatamente coincidentes. E, portanto, o que se muitas vezes percebeu é que, como diz um autor francês, os bispos são, de facto, figuras do rei, são criaturas do rei, porque é ele que decide quando é que os nomeia, mas eles também têm uma consciência clara do seu papel como homens religiosos. Uns mais, outros menos, uns zangam-se com o rei e, portanto, afastam-se ou tornam-se, vamos dizer, criaturas indisciplinadas e têm alguma tensão. Outros quase sempre personificam a figura do bom servidor da coroa e, portanto, ocupam cargos políticos, seja de vice-rei, seja muitas vezes quando regressam. Existe um muito conhecido, um Leste Menezes, que depois foi presidente do Conselho de Portugal, quando chegou a Madrid, depois de ser chamado. Enfim, há de tudo um pouco, mas andei sempre por aí. E depois procurar perceber como é que estes homens que vêm da Europa,
que muitas vezes estudaram em Coimbra, ou estudaram em Salamanca, ou, enfim, têm toda a sua formatação naquilo que é a grande Europa católica do século XVI e depois chegam às Filipinas ou chegam a Macau e de repente não encontram quase europeus nenhuns, porque a maioria demográfica é asiática. Como é que eles fazem para tentar aplicar aquilo que era a mentalidade deles, depois de serem metidos numas cascas de nós e chegarem ao outro ponto do mundo, passado 2 anos, como é que eles, no fundo, lidavam com esta escola que tinham e como é que eles a tentavam aplicar e adaptar aos... E como é que eles lidavam? Alguns sabemos com uma disciplina muito forte, outros, por exemplo, no caso do Japão, percebemos que há um grande respeito com a cultura instituída e, portanto, começa-se aquele processo que nós hoje chamamos de acomodação, portanto, começar a dizer ao Papa e ao Rei, enfim, tenham cuidado que esta gente não é incivilizada, nós não podemos vir para aqui querer ensinar-lhes tudo, porque eles sabem, têm uma civilização, têm ordem, têm direito. Pois havia aquela necessidade de evangelizar, não é? Sempre presente, sim. Mas uma noção de acomodação, de procurar de ser sensível aos contextos culturais, que é muito diferente, por exemplo, do espaço americano, nós sabemos, onde normalmente o método era o que alguma historiografia chamou de tábua rasa, portanto quase ignorar, ou tentar ignorar os aspectos culturais. E procurar impor, no fundo. E olhar para aqueles indivíduos como criaturas imperfeitas, até que eles se aproximassem. Nós hoje tentamos ser mais problematizantes, mas esta era, ou foi durante muito tempo... Estamos a falar de gente que vem da Europa, não é? E que se acha, considera-se superior a todo o resto do mundo. Sim, certo? Sim. Desculpa esta generalização, mas é a sensação com que eu fico depois da tua observação. Sim, e era uma época de afirmação. Nós acho que penso que falaremos mais sobre isso adiante, mas era uma época em que o mundo católico tinha acabado de sair daquilo que era o trauma das fraturas protestantes. E a resposta católica às fraturas protestantes foi no fundo, reafirmar os seus dogmas. Foi fazer forçar ou tornar ainda mais clara se quisermos, a sua identidade. E depois isso tem reflexos em todo o mundo católico, porque efetivamente o que vemos os agentes católicos a fazer em muitos espaços é isto, é considerar que as pessoas têm que respeitar aquele cânon, com algumas matizes. E, portanto, como digo, há territórios onde nós percebemos, por exemplo, na Índia, em relação aos brahmanes, durante muito tempo debate-se se deve respeitar ou não as formas de sentar à mesa. Porque os brahmanes, por tradição, diziam os católicos, os agentes naquele tempo, que era preciso ter a entender que para eles sentar à mesa era reconhecer o mesmo estatuto numa sociedade de castas. Pois, exato. Enquanto que sabemos, por exemplo, a mensagem católica é diferente e vê com mais naturalidade o partilhar a mesa com pessoas que não têm o mesmo estatuto que nós. Aliás, uma das grandes celebrações do lava-pés é isto, é a pessoa dispor-se a servir quem tem menos, quem está num estatuto inferior. Ou de maior fragilidade, se quisermos pôr Muito numa... bem. Muito interessante. Sim. Obrigada por esta partilha. Tu participaste em diversos projetos de investigação internacionais. Qual deles consideras ter tido maior impacto no teu percurso e porquê? Todos são importantes porque trabalhar em rede hoje em dia é essencial. Nós aprendemos muito no contacto com pessoas e aprendemos muito. Os projetos obrigam-nos a trabalhar em equipa. Todavia, aquele que me levou a mais universidades e que me levou a viajar mais foi um projeto chamado Resistance, com fundação, com apoio da União Europeia e que é precisamente um dos instrumentos criados pela União Europeia para estimular a circulação entre académicos do espaço europeu com académicos do espaço não europeu. E, portanto, eram cerca de 8, 9 universidades e obrigam-nos sempre a ficar períodos de pelo menos 30 dias. Okay. E, portanto, nós vamos para outra universidade e tínhamos que estar à disposição dessa universidade. Em que universidade estiveste? A primeira viagem foi ao México, ao Colégio de Michoacán, no norte do país. E, portanto, aí estive a colaborar. Na altura estava numa fase muito inicial do meu doutoramento, serviu muito para ler uma historiografia que eu não conhecia e para apresentar os primeiros resultados do meu doutoramento. Depois dessa viagem estive mês e meio em Brown, nos Estados Unidos. Aí já noutro regime, participando em seminários, tive que fazer algumas conferências sobre a utilização de fontes. No fundo era tentar explicar aos colegas dos Estados Unidos porque é que trabalhar em arquivos portugueses pode ser interessante para a investigação deles e para o que eles trabalhavam. Okay. Naquele que era, convém dizer, no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, que existe na Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island. E depois, mais recentemente, estive na Argentina, em La Plata, 3 meses muito intensos,
de seminários, participei também em formação de professores. A Argentina entende que um académico tem que contribuir para a sociedade. E, portanto, quando nós fomos, fizemos não só o trabalho protocolar de aulas, de colegas naquilo que é a bolha das universidades, mas também, enfim, eu no meu caso participei numa sessão de formação de professores e estive também em escolas e gostei muito. Muito bem, muito obrigada por esta informação também. É muito interessante perceber que dentro de uma pessoa que é, digamos, tão discreta quanto tu consegues ser, nós trabalhamos há pouco tempo juntos, mas dá para perceber esta forma de estar discreta. Existe um mundo, não é? Um mundo que tu trazes como bagagem de todas as viagens para além do teu percurso académico, mas de todas as viagens que já estão dentro de ti, que ficaram em bagagens de memória. Sim. É muito, muito interessante. Tu cresceste em Porto de Mós, não é? Apesar de teres nascido na Suíça, mas tanto quanto eu sei, foi muito pouco tempo que estiveste na Suíça. Não tenho nenhuma memória. Não tens memória da Suíça, ainda assim guardas aquela... Como é que eu ia dizer? Aquele ferriço de ter nascido num país que não o nosso, não é? Sim. É um país com determinadas características e para onde tantos imigrantes nossos resolveram mudar, a ir viver. Cresceste em Porto de Mós, estava eu dizendo. Porto de Mós, que também tem uma dimensão histórica específica, não é? Sim. Em que é que o local mexe contigo do ponto de vista da história, do património? Sim, eu diria duas coisas. Desde muito cedo, os meus primeiros trabalhos de investigação foram sobre Porto de Mós. Uhum. Eu sinto-me, acho que é um sentimento que talvez partilhemos todos, sinto-me muito devedor da terra onde nasci, porque ela me deu muito do que eu sou. E tenho muito orgulho do sítio de onde venho e da terra que me viu crescer. Não nascer, mas crescer e de onde sou de facto. E, portanto, os meus primeiros trabalhos de investigação fizeram-se aí e eu considero que a história local é talvez das ferramentas mais interessantes para percebermos coletivamente de onde vimos, o que é que nos distingue de outros espaços, mas também aprendermos a dialogar com outros. Portanto, é um espaço de diálogo em que procuramos colocar em evidência o nosso percurso enquanto indivíduos e enquanto comunidades. Eu acho que hoje em dia isso é essencial. É essencial porque eu creio que nas sociedades contemporâneas cada vez mais estamos a deixar de saber comunicar. Vivemos em bolhas, muitas vezes, enfim, as redes sociais têm aqui algum peso, só recebemos as notícias que queremos, só pertencemos aos grupos que queremos. E isso tem-nos afastado e eu acho que isso não... Enfim, os resultados estamos a vê-los, creio eu, em parte, no presente, mas também porque me parece que vivemos num tempo em que há uma certa pulsão para standardizar tudo. Portanto, queremos tudo igual, há uma espécie de querer massificar produtos. E eu acho que a história local nos lança o alerta para estarmos atentos de que, de facto, há especificidades e que se as perdemos de vista ou se as perdemos alguma coisa de nós próprios. E de que forma é que tu achas que a preservação do património local está a acontecer em Porto de Mós? Achas que recomenda-se, está bem ou há muita coisa que falta fazer? Eu acho que nós queremos sempre mais. Claro. E queremos sempre mais de nós próprios e de quem nos governa, e isso é bom. Mas eu creio que se tem feito um esforço muito interessante. Desde logo porque no campo da história local, Porto de Mós hoje em dia está muito, muito vivo. Portanto, o meu trabalho ao longo dos últimos, talvez, 7, 8 anos, centrou-se o mais possível em trazer mais pessoas à história local, porque a boa disciplina, a boa história nasce do debate, acontece nas áreas todas. E, portanto, hoje não conseguimos contar com os dedos das duas mãos quem são as pessoas que trabalham sobre diferentes aspectos da história local. Não foi só por causa do meu trabalho, mas eu tentei contribuir nesse sentido. E também me parece que há um diálogo muito intenso entre diferentes freguesias, diferentes comunidades, que talvez não fosse tão forte há uns anos atrás. E então nota-se uma evolução? Sim, sim, sim. Há um progresso nítido na preservação do património? É verdade. Ainda há 2 meses lançámos um livro que tem 21 autores, todos do Concelho de Porto de Mós. E foi um privilégio muito interessante e foi, de facto, um espaço momento muito bonito para todos, porque acho que sentimos que foi o culminar de um caminho que já vem longo e que queremos continuar. Muito bem. Eu também descobri que tu, em Porto de Mós, fazes aquilo a que deste o nome de Free Walking Tours.
Queres explicar? Sim, é um projeto novo, é um projeto muito... Enfim, que eu espero que seja interessante. E o que fazemos é pegar neste conceito das Free Walking Tours e, portanto, começamos no castelo, naquele longínquo século XII, dos primeiros reis de Portugal, que andam aqui, enfim, do nosso Dom Afonso Henriques, que anda às turras, permitam uma expressão, com os barões do norte, dos reinos ali do norte da península, mas que depois anda também ao sul com as forças islâmicas, e que, enfim, Porto de Mós, Leiria, todo este espaço encontra aqui uma construção de castelos que tem que ver com isto. Enfim, 1135 Leiria, 1147 Santarém, Porto de Mós, algures no meio. Portanto, o que fazemos é começar neste ciclo do século XII e terminamos na Central das Artes, passando pelas duas igrejas que hoje ainda existem. Já no século XX, em alguns dos primeiros automóveis de construção portuguesa, os IPAs, na década de 50 do século XX, que estão na Central das Artes. Na Central das Artes, não Exatamente. é? Eu vi lá um exemplar, eu recomendo a Central das Artes, vale a pena visitar, tem lá sempre exposições muito interessantes. Eu recordo-me desse automóvel lá. Exatamente. O que fazemos é uma caminhada sobre a história. Portanto, Ok. entre estes dois espaços, comigo a guiar, a inscrição acontece numa aplicação ou numa página de internet, sim, as chamadas Guru Walks, e, portanto, o objetivo é que as pessoas, através do que a plataforma chama um guru, eu não gosto particularmente deste termo, mas vamos usá-lo, conhecem a história de um local através de alguém que a conta. Ok. E, portanto, O contador és tu. o contador sou eu, dura cerca de 1h30 e, no final, as pessoas dão o que entendem. Ok. E, portanto, é free neste sentido, não exige pagamento à partida, conforme a qualidade do serviço, o visitante dá o seu contributo. Muito bem. Então, e agora que estás a trabalhar no Centro Qualifica de Cister, que desafios encontras na função que tu ali desempenhas? Podes também explicar em que consiste essa função, não é? Porque é uma função pouco conhecida da população. Também é uma função um pouco discreta, não é? Técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências. Também é um nome assim longo, com um acrónimo um bocado pesado. Eu costumo gostar de resumir para técnico de orientação e eu gostava que tu falasses um bocadinho dessas funções, mas também que explicasses como é que está a ser o desafio de trabalhar no âmbito do projeto local do Centro Qualifica de Cister. Sim, a mim parece-me que o trabalho de um técnico de orientação é talvez dos mais estimulantes e eu diria até dos mais importantes que eu conheci nas últimas, talvez em toda a minha carreira. Isto porque o que nós estamos a fazer, esta contratação e a minha entrada no centro acontece no âmbito do projeto local, que procura, no fundo, aumentar qualificações a uma população particularmente, eu diria, fragilizada no mundo de hoje e, portanto, que procura, entre os níveis mais elementares, o quarto ano, o sexto ano, o nono ano. Até o nono ano, até sim. O nono ano. Procura aumentar a sua escolaridade. Nós Sim. temos percebido que a receptividade é muito boa, portanto, as pessoas querem aprender e estão muito interessadas nas sessões que têm tido, e isso é ótimo, porque na verdade, este contributo é essencial para o sucesso destas pessoas. E o que faz um técnico é procurar olhar para o trajeto pessoal e profissional de cada um destes formandos, destes discentes, enfim, e procurar reconhecer nele competências e experiências que permitem, com algum trabalho acompanhado dos excelentes formadores que o centro dispõe, dar-lhe qualificações e conferir-lhe, no fundo, um certificado mais avançado do que aquele que ele tinha quando chegou. É um trabalho extremamente gratificante e que para mim é uma enorme responsabilidade porque estamos de facto a falar de oportunidades que podem ser decisivas para a vida daquelas pessoas, mas não só delas, claro. Também de toda a sociedade. E, portanto, como a nossa querida coordenadora Obrigada. dizia na sessão que tivemos há talvez 3 dias com eles, o sucesso deles é o nosso sucesso. Não é só o sucesso do Centro Qualifica, é também, eu diria, o sucesso de todos nós coletivamente. Todos nós, comunidade. Exatamente. Que percebemos que há pessoas que, por uma razão ou por outra, seja porque os seus contextos familiares são particularmente desafiantes, seja porque a situação de pobreza, sabemos, influencia
muitas vezes negativamente no processo formativo, seja por que razão for, seja porque há violência, seja porque não há, abandonaram o seu processo formativo e agora querem retomá-lo e querem aprender. E, portanto, o técnico o que faz é procurar pegar estas pessoas pela mão e acompanhá-los a reconhecer as suas competências e a conferir ou a tentar ajudar a que tenham novas Então, competências. podemos dizer que o técnico é como se fosse um personal trainer, mas a nível da educação, da qualificação? Parece-me ótimo, sim. Até porque cada candidato é trabalhado como um caso, não é? Portanto, cada situação é analisada de per si. Exatamente. Não é um grupo. Não. Também trabalham em grupo, obviamente. Também há desenvolvimento de processos em grupo. Mas o que interessa ali é o resultado final e cada resultado é um resultado diferenciado, individualizado. Exatamente. E eu penso que é assim que deve ser, idealmente. E, portanto, também porque de outra maneira seria desafiante. De facto, estas pessoas têm o seu percurso e ele tem que ser valorizado. Há aqui uma situação que eu acho que é muito interessante aqui, que é no processo de reconhecimento de competências não há propriamente o intuito de competição, enquanto que no sistema de ensino ainda existe a atribuição de muito valor a uma classificação. No processo de reconhecimento de competências, não. Portanto, as pessoas têm o seu ritmo, têm o seu tempo, têm a capacidade ou não de desenvolver dentro de determinados parâmetros, mas cada situação é analisada como um caso e, em função dessas características, nós avançamos e damos resposta àquela pessoa. É isso mesmo, sim. Pronto, eu gosto deste processo. Eu tenho visto ao longo da minha carreira muitas lágrimas nos olhos daqueles que obtêm a qualificação. Eu posso dizer até que todos obtêm a qualificação. Não é no mesmo tempo, porque uns obtêm mais rapidamente, outros levam mais tempo a chegar lá. O projeto local tem uma dimensão temporal finita, não é para sempre, e aconselho, sinceramente, aproveito até a rádio para dizer que aconselho que contactem o Centro Qualifica para se informarem, no caso de não terem ainda o 4º ou o 6º ano, se estão interessados em obter uma qualificação, pelo menos do 9º ano, contactem o Centro Qualifica, porque isto não dura sempre. E nós já sabemos que tem um fim à vista e julgo que é uma oportunidade que não devem perder. Desculpa ter-te tomado este tempo todo da antena. Sim, mas nós esperamos, lá o esperamos, é o que eu posso dizer. Sim. Vamos voltar à tua dimensão de historiador. Mantens-te ligado à investigação histórica? Mantens-te ligado à investigação? Não há amor como o primeiro. Ok. Não, enfim, eu tentei sempre conjugar, parece-me que a investigação académica sem estar ligada à sociedade é francamente estéril e não tem o que precisa de ter. O investigador tem que ter em conta o que a sociedade lhe pede. Portanto, mas eu mantenho funções académicas na minha área de trabalho, que são os Impérios Ibéricos, agora com um ritmo menor, porque já não é a minha função a tempo inteiro. Mantenho alguma investigação no âmbito da história local, e que foi a minha atividade maior ao longo do último ano, agora a um ritmo menor, porque tenho outra função para desempenhar que me dá muito gosto, que é esta de técnico de orientação, e mantenho a ligação com meios académicos, portanto, neste momento também faço algum trabalho de tradução para universidades americanas, não é? Sim, tenho um contacto de uma universidade agora americana, porque a académica circulou o contacto circulou da África do Sul para os Estados Unidos, mas o objetivo é que continue. Enfim, não há assim tanta gente a conseguir ler documentos do século XVII e XVI e a poder traduzi-los para inglês com qualidade. Portanto, é um trabalho que tenho feito e que vou desenvolvendo. No fundo, dou apoio a projetos Muito bem. do outro lado do Atlântico e dou-lhes a conhecer as nossas fontes. Muito bem. Então, e em termos de património cultural e histórico, que contributos esperas poder deixar no Concelho de Porto-Mós? Tu já tens a experiência de trabalhar com a Câmara Municipal, não é? Exatamente. Eu diria assim, no futuro, a desenvolver novos projetos, enfim, nós terminámos agora mesmo, há
2, 3 meses, um grande projeto de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, que nos ocupou 3 anos e que foi muito interessante, foi muito intenso e que por isso absorveu a maioria do tempo disponível. Eu posso dizer, enfim, se não disserem a ninguém, que está na calha uma obra que eu espero, que eu estou a acompanhar, não estou a escrever, estou a dar apoio e a participar também, uma obra sobre o Castelo de Porto de Mós, e que eu espero que se ver concluída até junho, não digam a ninguém. E além disto, eu gostava sobretudo daqui para a frente de tentar estimular a ligação com outros territórios. Nós vivemos numa zona muito rica do ponto de vista histórico, enfim, territórios como Alcobaça, Batalha, Porto de Mós, Leiria, o próprio norte do distrito, com todos aqueles municípios tão bonitos. E há aqui muitas ligações. Nós vivemos num espaço de circulação. Portanto, eu muitas vezes em Porto de Mós encontro as pessoas que vinham das feiras de Porto de Mós e que acabavam na Nazaré também a vender o que fosse. E, portanto, certamente passavam pela Alcobaça. Sim. Quando pensamos em monumentos como o Arco da Memória, ele foi lá colocado à sombra, ou quase a fazer sombra, ou a querer fazer sombra ao Mosteiro da Alcobaça, porque era necessário, no fundo, criar ali um limite, uma noção de que aquele território já não pertencia aos monges de Cister. Sim, mas eu no convento em Porto de Mós, por exemplo, os agostinhos descalços, encontrei os frades a celebrar missas, porque na Nazaré eles não chegavam para celebrar todas as missas que tinham a obrigação de celebrar, por alma, como acontecia, e então encomendavam-nas às de Porto de Mós. O próprio Círio da Nazaré é um grande... Portanto, há ligações em todo o lado. Exatamente. E eu próprio, na última investigação que fiz, que foi sobre os presos políticos do Distrito de Leiria, o que procurei foi precisamente encontrar, no período até 1945, os primeiros 15 mil registros, encontrar todos os que são deste distrito. Portanto, eu acho, enfim, do alto da minha autoridade, que não é nenhuma, eu acho que era útil procurarmos criar ou renovar laços entre territórios, porque acho que vamos descobrir muitos pontos de contacto. Mas não é nada que eu tenha feito até agora, mas acho que há espaço para fazer mais e que eu gostaria de ver fazer. Nesse sentido, sim, não é? No estabelecimento de laços, de redes, de ligações que já existiam, sim, e que se calhar se estão a esbater. Eu diria, se quisermos usar o jargão académico, utilizar os métodos da história conectada, portanto, perceber que os territórios se constroem em conexão, seja porque estamos a olhar para o vizinho do lado, e isto todos nós conhecemos bem, e às vezes queremos ser melhor que eles, outras vezes, seja porque, de facto, enfim, existe circulação de pessoas, de mercadorias, de tradições, de gastronomia, de dança, tudo isto circula nos territórios. Nós sabemos que os territórios não são estanques e não são impermeáveis, ainda que nós às vezes achemos que sim. E, portanto, é esta permeabilidade que eu acho que era interessante conhecer melhor e que pode ser que eu trabalhe num futuro próximo. Muito interessante. Bom, já conhecemos um bocadinho do Kevin, historiador, conhecemos um bocadinho do Kevin como técnico de orientação. E quem é o Kevin para além dessas funções? O que é que o Kevin gosta? O que é que o Kevin gosta? Sim, o que é que faz o seu dia-a-dia quando não está a ser técnico de orientação ou quando não é historiador? Sim, eu tenho que dizer, não me estou a lamentar, nem me estou a querer tornar um herói, não é isto. Mas, de facto, durante o meu dia eu trabalho muito, normalmente. Trabalho muitas horas, estou muito habituado. E gosto do que faço, isso é uma vantagem. Além disso, o que costumo fazer muitas vezes, ou faço com alguma regularidade, tenho tido a sorte de viajar bastante. Isso é bom, seja porque tenho congressos e normalmente aproveito para ficar mais tempo. Portanto, ainda o mês passado, há 2 meses, em dezembro, estive em África do Sul. No mês anterior tinha estado na Tailândia. E, portanto, quando posso, quando tenho oportunidades, e esta é talvez uma mensagem que eu deixo aos mais novos. O mundo está, enfim, nós sabemos, há muitas dificuldades, muitas nuvens, mas há oportunidades, agarrem-nas. Não tenham medo. Não fiquem sufocados com a ideia de não serem bons o suficiente. Ninguém é bom o suficiente quando começa, mas todos aprendemos e é este querer aprender que nos torna aptos. E, portanto, enfim, eu tento fazer isso, tento aproveitar as oportunidades. Encontram muitas vezes, ou poderão encontrar-me no teatro. Não vejo tanto cinema desde o Covid, porque acho que, como muita gente, perdi o hábito de ir ao cinema e hoje as séries são mais cómodas, mas procuro ir vendo algum cinema europeu, sobretudo. Há alguns festivais que sigo, como os Goya e Cannes, em França, para tentar pelo menos perceber quais são os filmes premiados e procurar ir vendo.
Gosto também muito de concertos. Lisboa tem uma agenda cultural fantástica e, por exemplo, nos festivais ao largo ou nos grandes concertos no Vale do Silêncio, normalmente entre a multidão eu costumo estar perto. Porque são momentos para mim para expandir a minha criatividade e para estar em... Enfim, eu não sei se sou discreto, mas tenho um lado introvertido muito forte e esses momentos são momentos em que Nos concertos. Sinto conforto, sim. Nos concertos. Sim, sim, sim. Falaste-nos do teatro, falaste-nos do cinema e também da música, mas também és leitor. Também leio. Também lês. Então diz-nos lá o que lês. Trouxe duas obras. Okay. Na verdade trouxe só uma para a entrevista, porque a outra eu confesso que gostei tanto que ofereci o livro a uma amiga. Okay. A primeira é um clássico da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Podemos mostrar? Podemos, sim, eu diria que uma sim. Vez que ele está cá, vamos mostrar. Olha, ele aqui está. É um livro pequenino. Posso ver? Claro. Obrigada. É um livro da década de 50, na sua edição original. Olha, sabes, este é mesmo um livro que me assusta só de olhar para a capa. Confesso. E é, em certo sentido, um livro assustador. O que Hannah Arendt tentou fazer nesse livro foi perceber as origens dos totalitarismos, olhando sobretudo, ou em primeiro lugar, para o antissemitismo e para o crescimento do sentimento antissemita, mas depois olhando para duas das grandes experiências totalitárias do século XX, a Alemanha nazi por um lado, e a Rússia comunista por outro, ou o RSS, para ser mais exato. E depois, no final, o que ela tenta perceber é como é que estes sistemas se afirmam, olhando para questões como a propaganda, olhando também para o peso da máquina burocrática e como a burocracia muitas vezes esmaga tantas vezes as pessoas ou consegue impor normas na sociedade, e termina com um capítulo muito desafiante, que eu acho que sobre o qual eu tenho refletido muito hoje. Estas experiências começam isolando grupos. Okay. E, portanto, é através do isolar determinados segmentos ou procurar afastá-los da sociedade e impor sobre eles características. É a primeira expressão do totalitarismo. E é quando devemos ficar atentos. E isso acontece não é só em grupos, mas também com pessoas no nosso dia-a-dia, não é? Sim. E voltando ao início, eu acho que estamos longe da Alemanha nazi, mas acho que temos que, como sociedade, reencontrar as pontes. Porque parece-me que isso é essencial para o funcionamento das nossas sociedades, das nossas comunidades e das nossas instituições democráticas. Portanto, é um livro ao qual eu gosto sempre de voltar. O segundo é um livro muito pequenino. Como alerta, como uma espécie de alerta, não é? Um Exatamente. lembrete. Enfim, como uma reflexão. Uma reflexão. O segundo livro, eu não o trouxe de facto porque já não tenho comigo, ofereci-o, mas é um livro chamado Norita, La Madre de Todas las Batallas, e que fala desta mulher, que nos seus últimos anos, faleceu o ano passado, começou o movimento da chamada Las Madres de la Plaza de Mayo, portanto em Argentina, as Mães da Praça de Maio, que foi este movimento que começou durante a experiência ditatorial na Argentina. Nós sabemos que depois da experiência muito violenta de Pinochet no Chile, em que no fundo se mataram pessoas de maneira visível, na Argentina optou-se por uma estratégia de terror diferente. As pessoas desapareciam. De um dia para o outro já não existiam. E esta figura das mães que iam às estações de polícia procurar saber dos seus filhos, dos seus sobrinhos, era de facto de uma violência extraordinária, porque o que diziam era: não sabemos deles, ainda não apareceram, venha cá daqui a 15 dias. E então começou este movimento de mulheres, uma delas a Norita, que começou a fazer estes protestos na Praça de Maio, que não eram protestos organizados porque estávamos em ditadura, mas era no fundo estar a caminhar na praça quase em círculo. Quando eram abordadas pela polícia, afastavam-se, voltavam, e portanto era este movimento silencioso de resistência feminina a uma forma de violência inacreditável, que foi responsável pelo desaparecimento talvez de 30 mil pessoas. Não sabemos bem, porque os registros eram eliminados e os corpos desapareciam, nunca foram resgatados. Norita viu o seu filho Gustavo a desaparecer desta maneira, nunca soube o que lhe aconteceu, mas foi até o último ano da sua vida, quando eu estive na Argentina há 3 anos, ainda participava nas marchas de protesto pela dignidade das pessoas. Uma senhora muito calma, muito serena, que sempre marchava e que sempre marchou por condições melhores. E, portanto, torna-se para mim esta figura, nestes dias talvez mais
difíceis que vivemos, uma figura de resistência que não violenta, mas muito eficaz. E só fui acrescentar isto a partir de 2008, creio eu. Norita aparece, procurar na internet, parece uma senhora muito pequenina, aparentemente muito frágil, mas muito forte, com uma espécie de lenço verde ao pulso, que ela adotou a partir dos anos 2000, tardiamente, para defender o direito das mulheres ao aborto. Portanto, reconhecer que a mulher deve ter o direito de dispor sobre o seu corpo e que não devem ser homens ou quem seja a dizer-lhe o que ela pode ou não pode fazer. E, portanto, esta é a figura da Norita, a mulher guerreira, a mulher que resiste perante as piores adversidades e a mulher que está sempre disponível para participar nas suas lutas e nas lutas dos outros. Maravilhoso. Obrigada, Kevin. Foi um momento especial. É muito bom perceber essa força toda que tu tens dentro de ti, essa bagagem toda e tanta coisa que tu nos dás, tu nos trazes. Trazias mais um livro que ficou ali assim muito longe, que é a história da PIDE, não é? A história da PIDE. Bom, eu depois de ver a capa deste e de olhar para aquela, até fiquei um bocadinho assustada. Eu disse, ai meu Deus, mas é claro que todas as leituras têm um valor muito importante para acrescentar àquilo que nós conseguimos alcançar até ao momento em que chegamos ao livro, não é? Exatamente. E a partir dali também a mente abre-se a uma dimensão diferente a partir do momento em que nós conseguimos ler. Sim, e temos que acabar com esta ideia de que só podemos ler ou que temos que censurar livros. Não é verdade. Nem pensar. Não é verdade. Nós temos que ler. O espaço de leitura é um espaço de reflexão, é um espaço em que tiramos para aprender e para estar connosco e com as ideias do mundo. E isso é sempre bom. Exato. Muito obrigada. Nós terminamos o nosso programa com os agradecimentos ao convidado. Muito obrigada pela generosa disponibilidade que a tua presença aqui representa. Quero agradecer também ao Rui Pereira e à Laura e ao José, que são os nossos estagiários, que aqui estão cada vez mais profissionais a tratar do som e da imagem deste podcast. Siga-nos aos domingos às 20 horas na Rádio Cister ou em podcast quando quiser. Eu sou Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Obrigada, Kevin. Muito obrigado.